Cadê? Aqui. Tá gravando? Tá. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Essa aqui é a nossa última aula dessa série de aulas, que ao todo são 5 aulas, sobre o que é denominado química inorgânica. Então, nós vimos as funções inorgânicas que existem e agora nós vamos ver os tipos de reações inorgânicas que existem. Assim como quando vocês estudam química orgânica, vocês também veem as funções orgânicas e os tipos de reações orgânicas que existem, tudo bem? Então, é um assunto bem tranquilo isso aqui, é uma aula bem tranquila. E aí, depois vocês vão ter 3 semaninhas de férias aí para descansar, para tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Então, se tiver em dúvida, manda aí no chat para mim, tá? Que tá aberto aqui, daí eu vejo e a gente já tira. Então, pessoal, as reações inorgânicas, elas são divididas em 4 partes, em 4 tipos, na verdade. E a gente vai ver esses 4 tipos agora. É importante vocês conseguirem diferenciar um do outro. Então, é isso que eu trago aqui para vocês. Mas é bem tranquilo, é bem facinho, vocês vão ver agora, ó. Então, o primeiro tipo de reação inorgânica que existe é chamado de síntese, ou chamado também de reação do tipo de adição ou formação. E por que isso? Porque, ó, como vocês podem ver aqui nesse exemplo genérico que eu trouxe com letras, nós partimos de 2 reagentes, então eu junto 2 coisas em uma só. Isso é chamado de síntese. Sintetizar é formar alguma coisa, né? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Então, a gente parte de reagentes, mas a gente chega em um único produto. Então, toda reação inorgânica de síntese tem que ter necessariamente apenas um produto lá no final. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Eu saio de 2 coisas, e aí essas 2 coisas vão se juntar, vão se sintetizar e vão formar uma só, lá no final. Simples, aí eu trouxe um exemplo já real, químico, para ilustrar isso para vocês. Eu pego o gás nitrogênio e reajo ele com 3 mols do gás hidrogênio, a gente acaba formando a amônia. Então, ó, eu saí de 2 reagentes diferentes e cheguei em um único produto. Por isso que é uma reação de síntese. Beleza? Acredito que não tenha nenhum problema aqui, né? Se tiver, vocês mandem aí para mim. O segundo tipo de reação é o contrário da síntese. Ela é chamada de reação de decomposição. Então, é quando eu parto de um único reagente e aí eu vou formar 2 produtos. Então, como vocês podem ver, é o caminho inverso da reação de síntese, certo? Na síntese, a gente parte de 2 e forma 1. Na decomposição, a gente parte de 1 e forma 2. Beleza? Aqui um exemplo prático para vocês, que é bem famoso. Então, a gente está aqui, ó. A gente tem o carbonato de cálcio e ele se decompõe formando o óxido de cálcio e o gás carbônico. Tudo bem? Então, ó, parte de um reagente para formar outros 2. Tranquilo? Acho que sim, né, pessoal? Então, continuarei, porque tá bem simplesinho aqui agora. Agora, o terceiro tipo e o quarto tipo, eles não são tão simples porque eles têm alguns detalhes que a gente tem que estar se atentando. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Então, ó, o terceiro tipo de reação é essa reação de simples troca, também conhecida como deslocamento. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui uma substância. Opa, vamos colocar tudo aqui. Pronto, então tá. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma substância simples reagindo com uma substância composta, certo? Então vamos lembrar lá da nossa primeira e única aula presencial, saudades inclusive, que a gente viu que era uma substância simples e uma substância composta, certo? Então, substância simples é quando eu tenho só um tipo de elemento químico lá, certo? Aqui nesse exemplo, ó, no caso, a minha substância simples tem que ser um metal. Tudo bem? A gente já vai ver com a metal, então, mas nesse caso aqui, ela é um metal, por isso que eu coloquei a letra M aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma substância simples, que é um metal, reagindo com uma substância composta. Substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos, tudo bem? Então, simples, um só, e composta é mais de um. O que vai acontecer aqui que a gente tem que se atentar? Esse metal aqui,
vai fazer o quê? Ele vai empurrar essa parte aqui da minha molécula. Vocês lembram que quando a gente teve aula de sais, eu tinha comentado com vocês, né? Aqui eu tenho duas partes da molécula, certo? Eu tenho a primeira e eu tenho a segunda, que aqui no caso eu representei pela letra C e pela letra B. A primeira parte da molécula é sempre positiva, certo? E a segunda é sempre negativa. Lembra quando a gente ia juntar os íons? E eu falava, gente, o positivo sempre primeiro, certo? E os metais são elementos positivos, por isso que ele vai empurrar essa primeira parte aqui. Tudo bem? Quando ele empurra, eles realizam uma troca de lugar. Por isso que chama simples troca. Então, o que vai acontecer? Agora, o M vai vir no lugar do C, por isso que eu vou formar isso aqui, ó, MB. E o C vai virar uma substância simples. Tá ele aqui sozinho. Tudo bem? Então, o que é uma reação de simples troca? É quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E aí, o que eu vou formar? Outra substância simples e uma substância composta também. Tudo bem? Eu sei que dando exemplo com exemplos genéricos, né, que a gente fala com letras assim, fica meio abstrato para vocês. Mas eu já vou trazer exemplos químicos mesmo com substâncias químicas, tá bom? Só para a gente ter uma noção aqui. Então, ó, só para a gente recapitular, então, entender, esse M aqui é como se ele empurrasse esse C daqui e entrasse no lugar dele. Mas como que isso acontece? Por que que isso acontece? E será que isso vai acontecer sempre? Então, será que esse metal que está aqui sempre vai ter essa força para empurrar esse cátion que está aqui, esse elemento que está aqui? Por isso que existe uma coisa chamada fila de reatividade. O que essa fila de reatividade fala para mim? Ela vai falar se essa substância aqui é mais forte ou mais fraca para reagir, né? Na química, aqui a gente está numa reação, então o que interessa para mim é elas reagirem. Então, se ela é mais forte ou mais fraca para conseguir tirar essa substância daqui, e aí a reação química acontecer. Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Vocês estão quietos? Eu não sei se tá tudo bem ou não, se tá muito difícil, tá? Então avisem aí para mim se tá tudo bem. Como que vai funcionar isso? O que é essa fila de reatividade? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, o que acontece? Essa fila aqui, não é que você tenha que decorar, mas tem algumas partes dela que você precisa entender. Tipo assim, que você precisa ter na cabeça, que eu vou falar agora, beleza? Aí vocês me falam se faz sentido. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma fila, que é isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, família 1A da tabela periódica. Ô, João, eu vou continuar explicando agora com um exemplo mesmo, e aí, caso você não tiver entendido ainda, você fala de novo, tá? Vamos ver. Aí, às vezes você não entendeu porque esse exemplo aqui não fica muito claro mesmo, mas aí explicando lá com o exemplo químico, aí você consegue entender, tá? Aí você me avisa, se não entender, eu explico de novo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a família 1A, 2A, o alumínio, e por aí vai, tudo bem? Então, nós temos uma certa ordem de metais aqui. Aí a gente tem o hidrogênio, ó, tá vendo que ele tá diferente aqui, certo? Eu coloquei ele em negrito para vocês. E aí a gente tem, ó, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Esse pessoal que tá aqui nesse canto, que eu coloquei até de corzinha diferente, eles são chamados de metais nobres, se eu não me engano. Então, eles são metais nobres. Pensa assim, eles são os metais nojentos, eles não querem contato com ninguém. Ou seja, eles não são reativos. Eles não têm força. Ser reativo, gente, é ter força para reagir. Então, vamos pensar assim, ó. O que esse metal aqui tem que fazer com esse C? Tem que empurrar ele. Pensem, tem que dar um empurrão nele. Tudo bem? Aí vamos pensar assim, ó. Esse metal aqui é uma criança. A criança vai conseguir, e esse C aqui é um adulto, por exemplo. A criança vai conseguir empurrar esse adulto aqui? Não, porque ela não tem força, certo? Então, esse metal aqui tem que ser forte, tem que ser alguém forte para empurrar esse aqui e esse aqui vir para cá, eles trocarem, tudo bem? Então, ó, esses metais aqui, eles são fracos, eles não são reativos, eles não gostam de reagir com outros metais. Então, eles não conseguem reagir.
Agora, daqui para cá, eles já são um pouquinho mais fortes, então já tem uma certa relação. Como que isso vai funcionar na vida real? Vamos lá agora, que eu acho que agora vai fazer mais sentido para vocês, ó. O que eu tenho aqui? Uma reação genérica que eu trouxe. Eu tenho, ó, o ouro reagindo com ácido clorídrico, com HCl. Então, ó, seguindo o que a gente tinha visto aqui, o que tem que acontecer? O ouro que está aqui tem que empurrar o hidrogênio, certo? Para o hidrogênio trocar de lugar com ele, tudo bem? Então, a gente tem que fazer uma troca aqui, ó. Certo? Só que olhem aqui na fila de reatividade. O ouro está aqui. E o hidrogênio está aqui, olha. Quem que é mais reativo? Quem que é mais forte? O hidrogênio que está aqui, tudo bem? Se o hidrogênio é mais forte, será que o ouro consegue empurrar ele? Não, né? Porque o ouro está aqui e o hidrogênio está aqui. Por isso que essa reação do ouro com o ácido clorídrico, ela não ocorre, ela não acontece. Porque o ouro não tem força para empurrar o ácido clorídrico, o hidrogênio, perdão, para cá. Eles não conseguem trocar de lugar porque o ouro não tem essa força, ele não tem essa reatividade. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender agora? Ficou mais claro com esse exemplo? Como que funciona essa fila aqui? Se manifestem aí para a prof ficar sabendo se ficou ok ou não. Que eu acho que com esse exemplo fica mais claro de entender. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que comparar a reatividade dessa substância simples com o cátion, que no caso é a parte positiva dessa molécula aqui. Tá ok? Ai, tá ok não. Tá ok, pessoal? Ai, meu Deus do céu. Gente, fala aí comigo se tá tudo bem, se eu posso continuar. Ai, gente. Então tá bom. Hoje não é um bom dia para estudar, será que eu quis dizer isso? Ai, ai. Aí, entenderam, João? Ficou claro para você? Agora a fila? Olhem esse segundo exemplo aqui, então. É que eu já coloquei resposta aqui. Mas vamos lá entender. Olha, o que acontece aqui, gente? Eu tenho ferro, olha. E esse ferro tem que trocar de lugar com o H para a reação acontecer, certo? Tem que fazer uma simples troca aqui. O H, gente, está aqui, ó. E o ferro está aqui na frente dele. Então, o que o ferro vai fazer? O ferro é mais forte que o hidrogênio. Então, ele vem aqui, dá um empurrão no hidrogênio e troca de lugar com ele, ó. Agora que eu troquei de lugar, a minha reação química aconteceu. Entenderam, então, o que é a reatividade? É só isso, gente, ó. É só eu ver nessa fila aqui quem tá na frente de quem, se ele é mais forte ou não. E aí eles conseguem trocar de lugar. Tudo bem? Aí alguém pode perguntar, professora, por que virou H2 aqui, então? Porque, gente, o hidrogênio não existe sozinho. Ele é um dos elementos químicos que H não existe na natureza. Existe H2. Por isso que formou H2 aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é basicamente isso. Aqui, a simples troca. A gente tem que comparar a força desse metal aqui com a primeira parte da molécula, que é a parte positiva, certo? E aí é só ver se ele tem força o suficiente ou não para conseguir trocar de lugar com ele. Beleza? Aí, acho que é o Léo que tinha perguntado. Precisa decorar a fila? O que você precisa saber, Léo? Que quem tá aqui no fundo, que são esses metais nobres, eles têm pouca força, ou seja, eles raramente reagem. Então, você tem que lembrar lá. Como que eu faço para lembrar isso? Gente, ouro, prata, coisas caras, né? Uma joia de ouro, muito nobre. Um brinco de prata, muito nobre, certo? Aí a gente tem... A prata é o Ag, né, no caso. A platina também é uma coisa chique, certo? Então, pensa nisso. Coisas nobres não reagem, eles não gostam. Rico é isolado, entendeu? Não gosta. Burguês, sabe? Lembra dessas coisas. Já faz uma junção aí lá com as aulas de sociologia e tudo mais. Certo? Aí a gente tem o mercúrio. O cobre, por exemplo. O cobre, gente, fio de cobre, sabe? Também é um metal, assim, que não gosta muito de reagir. Então, lembrem disso, certo? Quem que tá aqui dividindo o pobre, o metal caro, do metal rico? O hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio está lá no meio. E daí, a partir do hidrogênio, já é o pessoalzinho mais de boa, lá da tabela periódica, o pessoalzinho mais legal. O que é legal vocês saberem? Que 1A e 2A tá aqui no começo, ó. Essa ordem, assim, fica fácil de decorar, né? Primeiro e segundo, beleza? Aí tem os demais metais. Aqui, hidrogênio e os metais ricos. Os metais nobres, certo?
Eu não conheço nenhuma musiquinha para ajudar a decorar, nem nada, nenhuma frase. Se alguém conhecer, passa aí para prof, que eu adoro essas coisas, tá bom? Se vocês acharem alguma aí, me avisem. Então, daí fica mais fácil de decorar assim, beleza? Isso é a família inteira. A coluna da tabela periódica, a primeira coluna inteira e a segunda coluna inteira. É que daí, como são eles inteiros, a gente não coloca todos aqui para economizar espaço, né? Daí coloca um A e dois A mesmo. Quem tá no começo, se eu não me engano, é menos reativo de quem tá no final. Eu vou dar uma confirmada, eu falo para vocês depois lá no grupo, tá? Mas eu acredito que seja isso. Beleza? Mas geralmente não vai aparecer para trocar entre eles também, eles da primeira família. Ok? Então, gente, ó, aqui coloquei recadinho para vocês. Quanto maior a nobreza de um metal, ou seja, quanto mais rico ele for, como por exemplo o ouro, que está aqui em último lugar, menor sua tendência em reagir. Então, mais antissocial ele é. Mais não quero reagir com ninguém ele é. Beleza? Aí, gente, o que acontece aqui? Ah, tá. O que vai acontecer agora? Aqui atrás a gente tinha o quê? A gente tinha um metal, certo? Então, o metal fazia uma simples troca com a parte positiva da molécula, porque metais são positivos, certo? Agora, a gente vai ter uma simples troca onde essa parte aqui vai ser um ametal. Tudo bem? Então, gente, reparem que continuou igual, ó. Continuou substância simples, reagindo com substância composta, formando substância composta mais substância simples, certo? Continuou igualzinho estava antes. O que mudou? Mudou que agora a minha substância simples não é mais um metal, e sim um ametal. Já que ela é um ametal, ela não vai trocar com a parte positiva, com a primeira parte. Ela vai fazer uma troca com a segunda parte da molécula, certo? Mas o conceito é o mesmo. Ele tem que ter força para tirar essa parte daqui e trocar de lugar com ela. Tudo bem? Então, assim como a gente tem aqui atrás a fila de reatividade dos metais, a gente também vai ter a fila de reatividade dos ametais, que é essa aqui. Tudo bem? É bem parecida com a fila da eletronegatividade que a gente viu na última aula, se eu não me engano. Tá? E aí, gente, funciona do mesmo jeito para fazer análise. Quem está aqui no começo é muito reativo, quem está mais para cá é menos. O flúor é extremamente reativo, tá? Como que vai funcionar isso? É simples da gente ver, ó. Por exemplo, aqui que eu trouxe para vocês, ó, eu tenho cloro. O cloro é um ametal. Professora, como eu vou saber disso? O vestibular dá a tabela periódica para você. Ninguém é obrigado a saber a tabela periódica de cor mais. E aí ele vai estar trocando com o bromo. Será que eles conseguem trocar? Ó, o cloro tá aqui e o bromo tá aqui. Quem é mais reativo? O cloro, certo? Porque o cloro tá na frente do bromo. Então, ele consegue dar um empurrão no bromo e aí eles trocam de lugar. E aí eu tenho aqui a formação da minha reação química. Simples, gente, tranquilo? Tudo de boa? Só trocaram de lugar aqui, beleza? Tá tranquilo, gente? Essas são as reações de simples troca. É basicamente isso, é só isso. Beleza? A gente já vai ver o último tipo de reação química inorgânica, de reação inorgânica. Olha só que rápida, essa aula é super tranquila. A último tipo de reação que existe é chamada de reação de dupla troca. Então, ó, como vocês podem perceber, agora os meus dois reagentes são substâncias compostas. Então, se vocês repararem nas espécies que estão reagindo, se elas são simples ou se elas são compostas, se elas são metais, se elas são ametais, já dá para vocês perceberem que tipo de reação que vai ser. E aí já fica bem mais fácil de você estar resolvendo aquele exercício ali, tudo bem? Então, ó, na reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas. E o que vai acontecer? Elas vão estar, ó, trocando de lugar, tudo bem? Então, é basicamente isso que acontece, ó. Gente, eu sempre travo na hora de fazer isso aqui, mas eu vou trazer o exemplo pronto. Agora faz mais sentido aqui, ó. Esse aqui faz mais sentido agora. O que acontece aqui, gente? Então, ó. A gente vai estar trocando esses dois aqui de lugar, ó. Os dois primeiros, beleza?
Por que a gente troca os metais? Porque eles são mais reativos, gente. Daí a gente só está invertendo eles de lugar aqui, beleza? Como que fica isso? Como que eu vou saber se isso vai acontecer ou não? E é aí que entra a complicação desse tipo de reação. É aí que entra tudo que a gente aprendeu nas últimas aulas. Vamos por partes, então. Então, ó, aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, só para ficar claro, o que está acontecendo aqui, ó? O sódio está trocando de lugar com o Ag. Então, ó, o Na veio para cá, virando o NaNO3, e o Ag veio para cá, formando o AgCl. Beleza? Foi basicamente isso que aconteceu. E por que que isso acontece? Por que que essa reação acontece? É o que a gente vai ver agora. Quais são as condições para uma reação de dupla troca acontecer? Daí aparece o textão aqui, já fica todo mundo assustado, mas eu trouxe exemplos para ficar claro, fiquem calmos. Para uma reação de dupla troca acontecer, eu preciso formar um produto mais volátil que o reagente utilizado. Professor, o que significa isso? Tem algumas apostilas que trazem como eu preciso formar um gás. Ou seja, eu preciso formar uma coisa que evapore, que seja volátil. Tudo bem? Ai, não tô entendendo. Calma que eu trouxe um exemplo, a gente já vai ver, tá? Mas guardem essa informação aqui no coração. Então, se antes eu tinha uma coisa que evaporava devagar, depois eu preciso fazer uma coisa, eu preciso estar formando uma coisa que evapore mais rápido, então. Tudo bem? A segunda condição é a formação de um produto menos solúvel que o reagente utilizado. O que que isso significa? O que que na química a gente diz que é uma coisa menos solúvel? É uma coisa que precipite. O que que é um precipitado, gente? É aquele salzinho, aquele corpinho de fundo que fica lá no fundo, sabe? Por exemplo, o que significa ser solúvel? É quando você mistura na água, por exemplo, e você não consegue ver, certo? Por exemplo, se vocês pegarem um pouco de sal e colocar na água e mexer, você não vê o sal, porque ele está solubilizado na água, tudo bem? Mas se você colocar muito sal, vai começar a formar uma coisa lá no fundo, que daí a gente fala que aquele sal não tá mais solúvel, certo? A gente chama ele de precipitado na química. Então é aquela corpinho que fica lá no fundo. Como que eu vou saber se vai formar isso ou não? Calma, que a gente também já vai ver. Uma coisa de cada vez para não confundir. Ou a gente vai formar um eletrólito mais fraco que os reagentes. Aí vai entrar aquele negócio de força que a gente viu lá nas primeiras aulas. Trouxe um exemplo para ficar claro para vocês. Vamos então um por um, tá? Por que a gente está estudando isso agora para começar? Porque ó, a gente estudou ácido, a gente estudou base, a gente estudou sal e também óxido, né? E essas reações de dupla troca ocorrem entre essas espécies que a gente estudou. Ocorre entre um ácido e uma base, ocorre entre um sal e um sal, ocorre entre um sal e um ácido, e também ocorre entre um sal e uma base. Então, tudo aquilo que a gente viu até agora sobre força de ácidos, sobre solubilização de bases e sais, a gente vai estar usando agora nisso aqui. Tudo bem? Por exemplo, a formação de um gás. E de novo esse negócio aqui. Então, ó, eu tenho H2SO4 reagindo com Na2S. Tudo bem? O que eu vou fazer, então? Eu vou, peraí, que bugou o computador. Ah, IAD. Eu vou, ó, trocar eles de lugar, certo? Então, ó, deixa eu sumir esse negócio aí. Ai, meu Deus do céu. O H2 que tá ali, ó, eu vou trocar de lugar com o Na2, tudo bem? Faz sentido para vocês? Eu inverto eles de lugar, porque é uma dupla troca, certo? Por isso que eu formo o Na2SO4 e o H2S. Professora, como eu sei que isso reagiu? Eu tenho dois ácidos aí, eu tenho o H2SO4 ali no reagente e depois eu tenho o H2S ali no produto, certo? O H2S é um ácido mais volátil do que o H2SO4. E a gente viu aqui atrás que a primeira condição é formar um produto mais volátil que o reagente utilizado. Por isso que essa reação química ocorre, porque eu tenho a formação de uma coisa mais volátil que a outra. Tudo bem? Tranquilo? Esse exemplo aqui pode não ser o melhor exemplo para esse tipo de reação. Os mais clássicos é quando forma ácido, gás mesmo, tá? Quando forma CO2, por exemplo, que é um gás que a gente conhece bem. Quando forma o H2, que também é um gás, ou quando forma um gás lá dos halogênios, o gás cloro, o gás bromo, o gás oxigênio, tudo bem? Então é isso, gente. Formou um gás, formou uma coisa mais volátil que a outra que a gente estava utilizando no começo.
é uma reação de dupla troca que acontece. Beleza? Mas essas duas aqui tem ainda mais a ver com o que a gente estudou. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. Eu tenho aqui o AgNO3 reagindo com NaCl. Então, o que vocês vão fazer no caso? Apareceu isso aqui, o que vocês vão fazer? Trocar esse aqui, trocar esse aqui de lugar com esse aqui, tudo bem? Então, inverte eles de lugar. E invertendo, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, NaNO3 e eu vou ter... Ai, meu Deus, travou aqui também. E eu vou ter... Gente, minha bateria tá acabando. Pera aí, pessoal. Minha bateria tá acabando, mas fé que vai dar pra terminar a aula. Ai, cada perrengue. E eu vou ter, gente, o AgCl, tudo bem? Ok, então. Aí vocês perguntam, isso aqui, tem algum gás aqui? Não, não tem. Não tem nada que precipite, não tem nada que seja volátil. Até porque eu tenho 2 sais aqui, tudo bem? Então, como assim, professora? Como que eu vou diferenciar? Vocês lembram dessa querida tabela lá da aula de sais que a gente viu? Que a gente falava quando que o sal vai ser solúvel ou não em água. E aqui, ó, a gente tem um cloreto, tudo bem? A gente tem um cloreto de Ag é prata, então a gente tem um cloreto de prata. Então, ó, AgCl é o cloreto de prata. E daí vocês vão lembrar que se tiver cloreto, vai ser solúvel. Mas, pô, professor, eu quero formar uma coisa insolúvel, certo? Por isso que ele, combinado com a prata, é insolúvel. Então, o cloreto de prata, ele não é solúvel em água, por isso que ele forma um precipitado. Tudo bem? Nossa, professora, então eu preciso decorar essa tabela? Não, gente, não aparecem os exercícios muito feitos aqui, tá? Os que mais aparecem é os que eu falei lá de gás, CO2 e tudo mais. Isso é legal vocês conhecerem e vocês saberem que existe, tudo bem? Por isso que eu trouxe aqui para vocês, ok? Então, ó, apareceu aqui o AgCl. O que significa essa setinha aqui do lado, gente? Essa setinha significa que ele tá no fundo. Se ele tá no fundo lá do meu meio reacional, quer dizer que ele precipitou. É por isso que tem uma setinha, tá? Só tá indicando que ele é um precipitado. Geralmente aparece assim ou aparece que ele tá no estado sólido também. Pode aparecer. Beleza? Então, gente, é isso. Formou um precipitado, formou um salzinho, um sal insolúvel lá no final. Quer dizer que essa reação química ocorre. Beleza? Tem dúvidas, gente? Até aqui vocês não falaram mais nada e daí eu tô tocando assim a vida e vocês não falam se tem dúvida ou não, então eu tô continuando. Falem aí pra mim se tá tudo bem, ok? E por último, que eu acredito que seja mais tranquilo para vocês, ó, eu tenho o HCl reagindo com NaNO2, então a gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos trocar eles de lugar. Trocando aqui, a gente vai ter, ó, NaCl e HNO2. Como que eu sei se isso vai reagir ou não? Eu tinha um ácido, certo? O HCl, e o HCl é um ácido forte. E lá no produto eu formei o HNO2, que é um ácido fraco. Então, quando eu formo um eletrólito mais fraco, quer dizer que a minha reação química acontece. Professora, como que você sabe que o HNO2 é um ácido fraco? Façam a regrinha lá do número de oxigênios menos o número de hidrogênios. 2 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 1, então quer dizer que ele é um ácido fraco. Beleza, pessoal? Eu perguntei se estava tudo bem, ninguém falou nada. Eu imagino a cara de vocês me xingando que não deve estar tudo bem. Então falem aí se está tudo bem. Porque daí acabou, gente. É isso. Eu só trouxe algumas considerações ali no final para a gente comentar e ficar claro na cabeça de vocês. Mas é isso. Reações inorgânicas é isso, gente. Acabou. Obrigada, Léo, por responder. Fico feliz. Então tá, gente. E o resto da sala? Cadê o resto da turma? Tudo bem também? Tudo certo? Ah, agora sim. Agora eu fico feliz que todo mundo respondeu. O que vai ser depois das férias? Gente, eu preciso montar o cronograma de vocês, mas eu acho que eu vou começar com. Ah, eu vou começar com soluções. Com tipo de concentração, vai ser essa parte, assim, é uma parte, uma pegada bem matemática, assim, gente. Nós vamos ver umas fórmulas, fazer umas contas aí, beleza? Para finalizar essa frente da apostila. Então, está tudo certo, gente? Vamos só lembrar de algumas coisas importantes que vão ajudar bastante aqui. Beleza? Vamos lá, então, ó. Sais
todo sal, gente, é um composto iônico. Até porque vocês lembram que para formar os sais, gente, tô com 3%. Se eu sumir, é isso, tá? Daí a gente volta depois. Mas tá acabando já. Vamos lembrar, então, que para formar os sais, a gente juntava os íons, né? E todo composto iônico, gente, ele é o quê? Ele é sólido à temperatura ambiente. Então, ele é um composto que não é volátil. Então, se você viu lá que formou um sal, já não vai se encaixar na formação de um gás, né, gente? Porque o sal não vai formar um gás, tudo bem? Então, você já pode descartar esse aqui, e aí você vai ver se esse sal é ou não solúvel lá no seu meio reacional, tudo bem? Então, lembrando que sais são compostos iônicos, portanto, eles não são voláteis, tudo bem? Então, sal nunca vai formar gás. Se você viu que teve uma formação de sal ali, não é um gás, beleza? Não, não tem gás, então tem que ver se a reação acontece por causa do precipitado, no caso. Pera aí, gente, que a gente já comenta disso aí. Os ácidos, sua maioria, são voláteis. Ou seja, os ácidos, gente, eles evaporam facilmente. Tudo bem, a maioria deles. Mas, como tudo na química, tem algumas exceções, que no caso é o H3PO4, o H2SO4 e o H3BO3, tudo bem? Ah, professora, eu preciso saber disso? Ah, gente, é bem raro de aparecer. O H2SO4, gente, que é o ácido sulfúrico que vocês já devem ter ouvido falar, é um ácido bem popular. Então, as exceções que ele aparece, é legal ter na cabeça, tudo bem? Porque ele participa de bastante reação química, tá? Então, só lembrando, apareceu ácido lá na formação, pô, já confere se ele é volátil ou não, porque quer dizer que a reação acontece. E por último, as bases também são compostos iônicos, gente. A gente tem o metal positivo e o OH- que é negativo, e por isso elas não são voláteis. Então, se formou base, não vai se encaixar lá no primeiro quesito, que é o de formação de gás. A única exceção é o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. O NH4OH é um composto que não é iônico, então por causa disso ele é volátil, mas é a única exceção das bases. Beleza? E por último, gente, e extremamente importante, alguns compostos inorgânicos, eles são instáveis. O que significa isso? Que, por exemplo, o exemplo que eu mais gosto, o ácido carbônico, que é o ácido refrigerante. O ácido carbônico, gente, ele é fraquíssimo. A partir do momento que ele é formado, ele já se decompõe. Isso significa que ele é instável, tudo bem? Então, o que acontece? Ele vai formou ácido carbônico lá, você fez a reação de dupla troca e formou ácido carbônico, ao invés de colocar H2CO3 lá no seu produto, você vai colocar o quê? H2O mais CO2. Por quê, professora? Mas eu formei ácido carbônico, mas no momento que você formou ácido carbônico, ele já se transformou em outra coisa. Tudo bem? Gente, um instante, peraí, um minuto. Ai, meu Deus do céu. Tudo certo, pessoal? Então é isso. Aí formou e já se decompôs ali. Tudo bem? Aí, gente, o que acontece? Então, a mesma coisa vale para o H2 e a SO3 e também vale para a amônia, certo? Então, é por isso que esses compostos, assim que vocês formam ele, esses três aqui, você já tem que colocar isso aqui na frente. Por quê? Porque é isso que ele vai se formar, ele já se decompõe. Tudo bem, gente? Então é isso. A aula, eu falei para vocês que era bem rápido, que era bem tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? Falem aí para mim, por favorzinho. Se não ficou alguma parte clara, se ficou alguma coisa, alguma dúvida aí para trás. Falem aí. Ai, meu Deus, gente, meu celular travou de novo. Como vocês não têm dúvida, gente, espera um minutinho, eu vou parar de gravar aqui a aula para não ficar tão comprida. Então é isso, pessoal.